Em dezembro de 1569, Ivan IV acordou no meio da noite convencido de que a cidade de Novgorod, uma das mais ricas e antigas da Rússia, com quase 30.000 habitantes, havia traído seu reino. Sem apresentar provas, sem julgamento, sem misericórdia, ele reuniu seu exército e marchou para a cidade. Durante 5 semanas consecutivas, entre janeiro e fevereiro de 1570, seus soldados torturaram e massacraram toda a população. Cadáveres foram jogados no rio Volkhov. As estimativas de mortos variam entre 2.000 e 60.000 pessoas. Novgorod nunca mais se recuperou. E Ivan, satisfeito com a destruição, simplesmente foi embora. Esse é Ivan IV da Rússia, o homem que o mundo chamaria para sempre de Ivan, o Terrível. A Rússia do século XVI era um mosaico de principados fragmentados, constantemente ameaçados pelos mongóis da Horda Dourada a leste e pelos reinos europeus a oeste. Moscou emergira como principado dominante após séculos de vassalagem mongol. Quando Ivan nasceu em 25 de agosto de 1530, seu pai, o grão-príncipe Vasíli III, governava um território em expansão, mas ainda longe de ser um império unificado. A nobreza russa, chamada de boiars, detinha poder enorme, rivalizando constantemente com o trono. O país era brutalmente pobre, analfabeto em sua maioria, e dividido por lealdades feudais. Era nesse caldeirão de poder fragmentado e ambições conflitantes que Ivan daria seus primeiros passos, e que seu caráter seria moldado pelo sofrimento, abandono e violência desde os primeiros anos de vida. A infância de Ivan foi marcada por um trauma que definiria toda a sua psicologia. Seu pai morreu em dezembro de 1533, quando Ivan tinha apenas 3 anos. Sua mãe, Helena Grinskaya, assumiu a regência, mas foi envenenada em 1538. Ivan tinha 8 anos e ficou órfão. A partir daí, os boiars tomaram o controle do Kremlin. Ivan e seu irmão menor, Yuri, foram negligenciados, humilhados e muitas vezes passaram fome dentro do próprio palácio. Servidores ignoravam sua presença. Nobres conspiravam abertamente na sua frente como se ele não existisse. Ivan assistiu a execuções, prisões e traições como espectador impotente. Testemunhas da época descrevem como o jovem príncipe descontava sua raiva e impotência torturando animais nos pátios do Kremlin. A semente do terror estava plantada. Em 16 de janeiro de 1547, aos 16 anos, Ivan IV foi coroado não como grão-príncipe, mas como tsar, título derivado de César, afirmando sua equivalência com os imperadores romanos e bizantinos. Foi o primeiro governante russo a usar oficialmente esse título. Logo em seguida, casou-se com Anastasia Romanovna, cujo amor parecia temperar seu temperamento explosivo. Os primeiros anos de seu reinado foram surpreendentemente progressistas. Criou o primeiro parlamento consultivo russo, a Zemsky Sobor em 1549, reformou o sistema legal com o Sudebnik de 1550, modernizou o exército e expandiu o território russo em mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, conquistando os Khanatos de Kazan em 1552 e Astracan em 1556. Um início promissor que não duraria. As conquistas militares de Ivan transformaram a Rússia. A tomada de Kazan em outubro de 1552 foi celebrada como um triunfo épico. Ivan sitiou a cidade por semanas, usou explosivos para destruir as muralhas e massacrou grande parte da população tártara. Em comemoração, ordenou a construção da famosa Catedral de São Basílio na Praça Vermelha, concluída em 1561. Mas as guerras de expansão também cobraram seu preço. A Guerra de Livônia, iniciada em 1558 para conquistar territórios no Mar Báltico, arrastou-se por 25 anos sangrentos sem resultados definitivos. E em agosto de 1560, o evento que mudaria tudo, sua amada esposa Anastasia morreu, possivelmente envenenada pelos boiars. Ivan entrou em colapso emocional. O homem que emergiu do luto não seria mais o mesmo. Ivan IV era uma contradição ambulante.
Contemporâneos o descreviam como extremamente inteligente, com memória prodigiosa e conhecimento profundo das escrituras. Chegava a debater teologia com eruditos europeus e escrevia cartas filosóficas sofisticadas. Mídia 1,80 metros, impressionante para a época, com um físico imponente e olhos que muitos descreviam como penetrantes e inquietantes. Mas convivia com episódios de raiva incontrolável, paranoia crescente e uma crueldade que desafiava qualquer lógica. Casou-se 7 vezes, muitas esposas foram exiladas em conventos ou morreram sob circunstâncias suspeitas. Oscilava entre períodos de devoção religiosa intensa, flagelando-se e orando por horas, e explosões de violência brutal. Os cronistas russos não sabiam se estavam diante de um santo ou de um demônio. A morte de Anastasia em 1560 destruiu o equilíbrio que ela mantinha em Ivan. Ele convenceu-se que os boiars a haviam envenenado, e análises modernas de 2021 encontraram mercúrio em seus restos mortais, sugerindo que talvez ele não estivesse errado. Antigos aliados como Andrei Kurbsky, um de seus melhores generais, fugiram para a Lituânia em 1564, enviando cartas acusando Ivan de tirania, cartas que Ivan respondeu com eloquência furiosa. O príncipe Kurbsky tornou-se o símbolo dos inimigos externos. Mas os inimigos internos preocupavam mais Ivan. Os boiars, com suas redes de lealdade e seu poder econômico, representavam uma ameaça constante ao seu controle absoluto. Em dezembro de 1564, Ivan tomou uma decisão que chocaria toda a Rússia. Em dezembro de 1564, Ivan IV fez algo sem precedentes na história russa, abandonou Moscou com toda a sua família, tesouro e guarda pessoal, retirando-se para o vilarejo de Alexandrovskaya Sloboda a 100 quilômetros da capital. De lá, enviou 2 cartas, uma ao clero e outra ao povo comum, anunciando que estava abdicando o trono porque os boiars o haviam traído. A jogada foi um golpe político de mestre. O povo de Moscou entrou em pânico e exigiu que os boiars trouxessem Ivan de volta. 2 meses depois, Ivan concordou em retornar, mas apenas com 2 condições: ele teria poder absoluto de executar traidores sem julgamento, e o país seria dividido em 2, a Zemchina, governada normalmente, e a Oprishchina, um território pessoal sob seu controle total, com sua própria corte, exército e leis. O terror estava prestes a começar. A Oprishchina foi o instrumento de terror mais sofisticado da Rússia medieval. Ivan criou um corpo de cerca de 6.000 homens, os oprishchiki, que deviam lealdade absoluta apenas a ele. Montavam cavalos negros, vestiam trajes pretos e carregavam como símbolo uma vassoura e uma cabeça de cão pendurados nas celas, representando que varriam e mordiam os inimigos do tsar. Tinham autoridade para invadir propriedades, confiscar bens, torturar e executar qualquer pessoa designada como traidora. Entre 1565 e 1572, os oprishchiki dizimaram a nobreza russa. Estima-se que entre 4.000 e 10.000 pessoas foram executadas. Príncipes, generais, membros do clero, ninguém estava seguro. Ivan frequentemente participava pessoalmente das torturas no Kremlin, combinando rituais religiosos com sessões de execução que duravam horas. O terror da Oprishchina gerou paralisia social em toda a Rússia. Nobres destruíam documentos e registros por medo que qualquer escrito fosse interpretado como traição. Famílias inteiras foram deportadas para regiões remotas da Sibéria. O metropolita Filipe II, líder da Igreja Ortodoxa Russa e uma das poucas vozes a criticar publicamente as atrocidades de Ivan, foi deposto em 1568 e assassinado por estrangulamento em 1569, supostamente por ordens do principal oprishchik, Malilta Skuratov. Roma e as cortes europeias observavam com horror misturado de distância. O embaixador inglês Giles Fletcher visitou a Rússia anos depois e descreveu um país paralisado pelo medo, onde camponeses enterravam seus poucos pertences no chão para que os oprishchiki não os encontrassem. O massacre de Novgorod em 1570 foi o ápice do terror. Usando como pretexto uma carta interceptada, possivelmente forjada, que supostamente provava que Novgorod negociava uma aliança com a Polônia-Lituânia, Ivan marchou com seus oprishchiki em dezembro de 1569.
Durante 38 dias de massacre sistemático, famílias inteiras foram amarradas e jogadas no rio Volkhov congelado. Sacerdotes foram açoitados diariamente até a morte. Comerciantes tiveram suas propriedades confiscadas. Aldeias ao redor foram devastadas. Após Novgorod, Ivan marchou para Pskov, mas um monge local chamado Nicolo confrontou com tal presença que Ivan recuou. Em seguida, de volta a Moscou, Ivan voltou suas suspeitas para os próprios líderes da Oprishtina, executando muitos deles em julho de 1570, num espetáculo de crueldade pública na Praça Vermelha. As vítimas do reinado de Ivan IV incluem alguns dos nomes mais notáveis da Rússia medieval. O príncipe Andrei Staritsky e toda a sua família foram envenenados. O boiardo Ivan Fedorov, um dos homens mais poderosos da Rússia, foi obrigado a sentar no trono com as insígnias reais antes de ser assassinado. Ivan queria humilhá-lo simbolicamente primeiro. O próprio filho de Ivan, Ivan Ivanovich, herdeiro do trono, foi morto pelo pai num acesso de raiva em novembro de 1581. Durante uma discussão, Ivan golpeou o filho na cabeça com seu cetro com ponta de ferro. Enquanto o jovem agonizava por vários dias, Ivan chorou e se lamentou, mas o dano era irreversível. Esse episódio foi imortalizado 300 anos depois pelo pintor Ilya Repin numa das mais perturbadoras pinturas da história russa, hoje no Museu Tretchakov em Moscou.